matas densas e homens à procura de ouro. Campinas surgiu como um caminho de passagem. Eram tropeiros à procura do ouro, bandeirantes e comerciantes de mercadorias. Em pouco tempo, surgiu o povoado que passou a ser chamado de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso. A concessão de Sesmarias estimulou o povoamento. A fundação ocorreu em 14 de julho de 1774 por Barreto Leme. A ordem foi no governo de Morgado de Mateus, dentro do plano estratégico da coroa portuguesa, após o declínio do ciclo do ouro. O local escolhido era um dos 3 campos que se destacavam dentre a densa floresta de Mata Atlântica. São planejadas as 3 primeiras ruas, do meio, de baixo e de cima. Que viriam a ser as atuais Doutor Quirino, Lusitana e Barão de Jaguara. Campinas surge como um povoamento, digamos assim, já na fase da cana no estado de São Paulo, final do século XVIII. Mas para você ter uma ideia, quer dizer, a transição da cana para o café começa em Campinas por volta de 1835, 1840. Nessa época, Campinas tinha 6.600 habitantes, metade dos quais, eu acho que mais da metade, de escravos. Então era uma cidade ainda muito pequena, né? Mas a cana teve um papel importante na região como um todo, por causa do sistema viário e por causa do processo de ocupação das terras, o que facilitou uma transição rápida, né? A substituição da cana pelo café a partir de 1840, por aí. Em 1797, com a maior ocupação das terras e a vinda de novos moradores, o povoado passou a se chamar Vila de São Carlos. Nesse período, se iniciava o primeiro ciclo econômico local, o da cana-de-açúcar, que irá até o ano de 1830. No início do século XIX, havia cerca de 100 engenhos de cana por aqui. Produziam açúcar, bem muito valioso para o mercado externo. A estrutura de produção era a monocultura em grandes propriedades latifundiárias com utilização do trabalho escravo. Desde a criação da freguesia de Campinas, a gente começa com uma agricultura de subsistência. Milho, feijão, arroz, né? Para depois ser acoplada a do açúcar e depois, já na primeira metade do século XIX, maciçamente o café. Mas nunca desapareceu essa economia primária, nem a do açúcar e nem a do café. Claro que o café lança as bases, assim, fundamentalmente para o processo da industrialização, né? Mas nenhum desses outros ciclos desapareceram totalmente. Em 1836, a vila tinha população em torno de 7.000 habitantes, sendo que mais da metade era composta por escravos. Só 68 anos após a fundação, no ano de 1842, surgiu o município de Campinas, já no novo ciclo econômico, o do café. O século XIX foi fundamental para as cidades de São Paulo, do Brasil de modo geral, mas particularmente São Paulo, em função das grandes economias que ocorreram e sobretudo a do café. E o que significa essa economia do café? Significa uma circulação muito grande de dinheiro, de capital, né, investido na produção agrária, a exportação desse produto, e um dos pontos que mais receberam investimentos devido a essa grande circulação de capital foram as cidades. Campinas foi uma cidade, nesse sentido, central na história da evolução do Estado. A lavoura do café propiciou riqueza para a região e uma série de melhoramentos nas cidades. A partir desse momento, a fisionomia urbana se alterou com o surgimento de numerosos sobrados e imponentes casarões, que ainda hoje marcam a paisagem campinense. Em 1850, já havia quase 200 fazendas produzindo café em lotados terreiros e tulhas próximas de belos casarões. Essas pérolas, que são as sedes das fazendas de café,
encontram-se, para nossa sorte, algumas muito bem preservadas. No cômputo geral, a nossa região tem o privilégio de contar com sedes de fazendas dessa época ainda preservadas. Há mais de 20 anos iniciou um processo com o apoio da prefeitura de preservação dos seus edifícios. E por isso hoje nós temos um patrimônio riquíssimo, tombado, né, que está aí vai desde o centro, os edifícios centrais, até as fazendas históricas. E um dos aspectos mais importantes é que a gente, embora haja muita dificuldade de preservar, né, de fazer uma manutenção desses edifícios, de um certo modo os edifícios se encontram numa situação razoável. Campinas passou pelas primeiras experiências com o trabalho livre. Ao mesmo tempo, começava a chegar um grande contingente de imigrantes europeus. Precisava encontrar uma solução, porque o potencial de expansão do café aqui era enorme, né? Porque é de Campinas para todo o interior de São Paulo, praticamente, né? Ou pelo menos uma parte muito grande do interior. E os fazendeiros perceberam que aquilo era tinha um potencial de ganho gigantesco. Só que estavam dependendo de resolver o problema da mão de obra. Aí o que eles fizeram? Começaram a trazer, uma experiência que não era nova, aliás, no Brasil, trazer imigrantes europeus. Só que agora num regime de contrato de trabalho, que era o colonato. O imigrante vinha, recebia um salário fixo, tá certo? E mais uma parte variável pela produtividade. Então ele, por exemplo, tinha interesse em empregar a família inteira. Quanto mais café ele colhesse, mais a família ganhava. E o fazendeiro dava a ele uma área na fazenda para ele plantar a sua cultura de subsistência. Foi daí que nasceu a produção de verduras, de frutas, de aves, de porco e o diabo, na pequena produção dentro da grande fazenda de café. Não é à toa que Campinas, por exemplo, logo na virada entre o 19 e o 20, terá uma série de instituições culturais de grande peso. Né? Instituições que têm uma grande importância, como, por exemplo, o Centro de Ciências, Letras e Artes, que entre as suas várias atuações está, por exemplo, a promoção do monumento túmulo do Carlos Gomes, que quem inaugura nada menos nada é do que o brasileiro mais importante da virada do século XIX para o XX, que é Santos Dumont, e, portanto, mostra efetivamente essa concentração de imigrantes que estão aqui em Campinas, que às vezes determinam bairros inteiros, como, por exemplo, o distrito, os Sousas e Joaquim Egídio, onde nós temos uma presença fortíssima dessa imigração, e outros que deverão se distribuir depois ao longo de toda a cidade. É desse período o sucesso de um campineiro conhecido por todos nós, Antônio Carlos Gomes, um dos raros compositores brasileiros com projeção internacional. Músico da bandinha do pai desde os seus 9 anos de idade, aos 18 compunha sua primeira obra e se tornava conhecido na então pequena cidade de Campinas. Entre os estudos em São Paulo, Rio de Janeiro, Itália e o sucesso internacional, bastaram apenas alguns anos. Suas modinhas, canções e óperas foram editadas em vários países e receberam o elogio unânime dos apreciadores da música erudita. Em 1870, Campinas tinha a população de 33 mil habitantes, enquanto que a cidade de São Paulo tinha 26 mil. No centro da aristocracia rural, os grandes proprietários de terras ostentavam a condição de elite paulista e títulos de nobreza conferidos pelo Império. De 34 em diante, você veja que o plano urbanístico para Campinas foi uma outra forma de assegurar o desenvolvimento econômico, político e social, porque aí você já não via mais os grandes fazendeiros presos e atados à zona rural, mas já morando definitivamente nos grandes sobrados, acabando aquelas casas de taipa, né, que até então marcaram a vida colonial campineira. Então, isso acho que isso foi um outro marco, quer dizer, que corre parelho esse processo da industrialização a toda essa atividade. É desse período a chegada da Maria Fumaça, que ligava Campinas a Jundiaí.
Quando começam a produção em maior volume, né, uma grande produção de café, por volta dos anos 1850, por aí na região, os fazendeiros enfrentavam três problemas, mas dois deles de grande importância. O primeiro era o problema do transporte. Quer dizer, por quê? O café tinha que ser produzido aqui na região de Campinas, né, e transportado para o Porto de Santos para ser exportado, para ser embarcado. Ora, esse transporte se fazia em lombo de mula e tinha que descer a serra. Você faz ideia do que era, quer dizer, de quanto capital tinha que ser investido em mula, a quantidade gigantesca, né, de muares que tinha que ser empregada, e por outro lado havia muita perda, né, porque é uma coisa muito precária. Então o que resolveu isso foi a implantação do sistema ferroviário. O primeiro braço do sistema ferroviário foi a Santos Jundiaí, né, que era na época uma empresa de capital inglês, né, São Paulo Railway. Mas depois, a partir de Campinas, se formaram as duas grandes ferrovias do café, a Companhia Paulista de Estrada de Ferro e a Companhia Mogiana de Estrada de Ferro. Ambas nasceram aqui, o capital dos fazendeiros de Campinas na época. A fama que ela teve desde o final do século XIX como a melhor cidade em qualidade de vida, e que realmente tinha. Outra modernidade chegaria em breve. O telefone, em 1878, apenas 2 anos depois que Graham Bell patenteou o invento. Também 2 anos depois que os irmãos Lumière anunciaram o cinematógrafo, o aparelho foi exibido em Campinas. Nessa época, a cidade já contava com instituições como o Colégio Internacional, o Colégio Culto à Ciência, o Instituto Agronômico e o Centro de Ciências, Letras e Artes. Campinas também foi uma das cidades pioneiras na implantação dos bondes no transporte coletivo. As próprias instituições científicas e culturais, né, que foram sendo criadas, tipo Instituto Agronômico, Culto à Ciência, o Centro de Ciências, Letras e Artes, né, o Colégio Internacional, que era a primeira missão protestante norte-americana que teve um colégio aqui em Campinas, né? Então tudo isso foi criando este círculo todo, né, de embasamento econômico, político, social e cultural. A cidade foi exemplar no desenvolvimento da cultura cafeeira e, consequentemente, na geração de excedentes que foram transferidas para o então incipiente processo de industrialização do país. Uma das coisas mais importantes que muitas vezes a gente esquece de relatar quando se fala da crise do café no final, né, em 1929, 1930, é que grande parte do capital oriundo do café é investido já desde o final do século XIX, particularmente em Campinas, nas indústrias ligadas à ferrovia e nas indústrias de manufatura pesada. Isso significa que, quando vem a crise no final dos anos 30, Campinas já é uma cidade que está numa primeira fase de industrialização fortíssima. E essa industrialização, evidentemente, significa o quê? Significa também uma nova etapa urbana para a cidade. Esta importância do café ao desenvolvimento e à base do processo de industrialização, embora a industrialização, quer dizer, artesanal, se fizesse presente desde o começo. Você veja, por exemplo, o maquinário, as máquinas das ferrovias, tudo eram construídas aqui em Campinas, né? Depois fábrica de elásticos, o Valber, por exemplo, né? Fábrica de tecidos, né? Você veja que uma das primeiras é a Nossa Senhora lá na Ponte Preta, né? Que exportava, inclusive, exportava, entre aspas, para todo o interior do estado. As primeiras indústrias da região, como a fábrica de chapéus dos irmãos Berrenbach, começaram a se instalar em Campinas a partir de 1857. Foram seguidas pela fundição dos irmãos Faber, Companhia Mack Hardy, Tecidos Carioba e Leaderwood Máquinas. Na terceira década, século passado, já havia na cidade quase 100 indústrias, envolvendo mais de 5.000 funcionários.
beneficiamento do café, classificação, separação, etc., fazia aumentar bastante o ganho do fazendeiro na exportação. Então eles construíram em Campinas várias máquinas de beneficiamento de café, que foi uma revolução. A indústria pesada vai começar depois da crise de 29, eu diria assim, mais precisamente a partir dos anos 50, apesar que, por exemplo, Merck Sharp Dome, a Clark, né, a própria Bosch já tem uma vivência anterior. Mas eu digo assim, do grande impacto desenvolvimentista, me parece, começa nesse novo momento da transformação da vida campineira, que é a partir dos anos 50 e, por incrível que pareça, continuou a partir de 64. Novas ruas, ligações e loteamentos fizeram surgir vários bairros. Em 1908, Orozimbo Maia assumiu o primeiro mandato de prefeito. Durante 4 períodos, ele executou projetos que prepararam a cidade para ser um grande centro industrial. Apesar da crise do café, que abalou a economia de todo o país, Campinas continuou no seu rápido desenvolvimento econômico. As atividades urbanas firmaram-se como mais importantes que as rurais. E várias ações de vanguarda colocaram a cidade como a principal do interior de São Paulo e justifica, em grande parte, a posição de destaque mantida até os dias de hoje como o mais arrojado polo de desenvolvimento tecnológico da América Latina. Uma agricultura que até hoje, apesar de não ser mais a atividade principal, a característica principal da cidade, mas ainda é importante. Um setor industrial, né? As primeiras indústrias de Campinas vêm lá do século XIX, final do século XIX, século XX, mas a cada ciclo econômico que passou o Brasil, essas indústrias foram mudando. Por exemplo, no início dos anos 50, 60, vieram as grandes empresas para cá, né? Veio a Bosch, veio a 3M, veio a Clark, a GE, etc., né? Depois a IBM. Quando eu falo Campinas é porque, por exemplo, Sumaré era Campinas, foi desmembrado de Campinas, Americana também, Valinhos, Paulínia, né? Isso tudo era Campinas. Então, um setor industrial de peso. E a terceira coisa, que aí eu acho que se deve muito às ferrovias, e sobretudo à Mogiana, Campinas virou um polo regional, polo de comércio e serviços, tá certo? Até hoje é assim. Toda essa área que é a antiga Mogiana e até o sul de Minas, as crianças vêm estudar em Campinas, as pessoas vêm se tratar no médico de Campinas, vêm fazer compras no shopping em Campinas. Quer dizer, então essa característica, que é fortíssima na cidade ainda hoje, é uma herança do café. Bom, eu acredito que Campinas hoje é um maior centro de atividade na área de tecnologia que existe no país. Essa é uma questão histórica, iniciou-se já na época de D. Pedro II, quando foi criado o Instituto Agronômico de Campinas, né? E depois, nessa mesma área, né, veio o Itaú, né? Vieram centros na área de agricultura. Sempre houve uma grande atividade em medicina em Campinas, né, com o Período Burnier, que, embora não fosse um centro de pesquisas, tinha uma atividade técnica importante que irradiava para outras unidades. Mas realmente o salto ocorreu com a implantação da Unicamp, que veio, uma universidade que veio mudar o panorama do Brasil de uma maneira geral. O PIB industrial da região é o segundo do estado, atrás apenas da capital. As receitas e bens produzidos pelas unidades industriais de transformação representam 14,5% do valor adicionado fiscal do estado. Os exemplos de eficiência em pesquisa e desenvolvimento no aprimoramento dos produtos não se limitam só ao parque industrial. Dezenas de instituições públicas têm contribuído com soluções inovadoras. A Unicamp é hoje a universidade brasileira que mais produz conhecimento per capita. Ela responde por 11% das publicações científicas nacionais. O Centro de Memória é um centro interdisciplinar de pesquisa, fundado há 22 anos aqui na Unicamp, dentro de um conjunto maior de 23 centros e núcleos de pesquisa das mais diferentes áreas do conhecimento,
e foi criado, na verdade, para cuidar da memória, da vida cultural, da história de Campinas e uma vasta região do estado de São Paulo e mesmo abrangendo fronteiras com outros estados, que se desenvolveu a partir da cultura cafeeira, do processo de urbanização, de imigração, que formou grande parte do interior de São Paulo. A Unicamp foi a primeira universidade brasileira que deu mais ênfase à pesquisa aplicada do que à pesquisa pura. Essa interação universidade-indústria. E a Unicamp pegou, digamos, a questão no momento oportuno e pôde, então, se desenvolver em torno dessa ideia. Agricultores, senhores de engenho, barões do café, comerciantes, pequenos industriais, prestadores de serviços, cientistas e empresários foram erguendo a cidade e transformando a paisagem urbana com seus sobrados, casarões, edifícios e escritórios. Hoje, Campinas convive com suas duas faces. A da cidade rica e de vanguarda, com um moderno polo tecnológico, médico e de ensino. Por outro lado, vem enfrentando problemas como o desemprego e a insegurança. Os migrantes começam justamente a partir da crise de 29, eles já começam a vir para cá, mineiros, nordestinos e tal. Mas vai ser depois do 64 é que você vê, inclusive, a atuação da Coab, né, as grandes construções, os grandes blocos, não a construção em si, os grandes blocos habitacionais que foram construídos e que atraíram assim, um número enorme. Ainda há pouco tempo fazendo aí pesquisa nos bairros, sobretudo aqui no caso do distrito de Nova Aparecida, eu digo sobretudo porque nos outros também, mas mais maciçamente, você encontra assim, um número significativo de imigrantes, né, que vieram à procura do Eldorado e nem sempre tiveram o resultado esperado. A cidade tem muito das pessoas que nela vivem e que nela se reconhecem. Os edifícios, as ruas, as praças, os jardins, os contornos, as matas, enfim, todos os lugares têm histórias e significados, constituindo um patrimônio que pertence a todos os cidadãos. À medida que você vai formando multiplicadores do conhecimento da região, esse espírito do cidadão, eu não sou um indivíduo sozinho, vai levando à preservação. E sobretudo pelo fato de a gente ter assim, uma população muito grande hoje de imigrantes, eu acho que esse conhecimento da terra, do seu espaço geográfico, do seu meio ambiente, é uma forma de realmente fazer a preservação. Não acredito que ela seja feita só assim em ambientes fechados, em conferência ou em teses que a gente faz divulga, mas é no todo dia, na toda hora, de toda a comunidade. Nos nossos tempos de globalização ou de mundialização, a memória ganhou uma importância muito grande. Por quê? Para ser um cidadão do mundo, para viver, na verdade, os desafios de surfar na internet, conhecer e receber informações dos mais diferentes locais e das mais diferentes situações, você precisa ter segurança e ter estabilidade.